no processo de missões é todo relacionamento de desconfiança e de insegurança. Mas Jesus diz, e o clamor, Pai, é que eles sejam um como nós somos um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E aí prossegue e diz mais o quê? Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles então sejam cobertos das provisões, a fim de que possam responder ao propósito nosso, teu propósito para eles. E aí mais uma vez ele argumenta, eu em ti, e tu em mim, e eu neles, para que sejam perfeitos em unidade. Isso é o quê? O novo mandamento. Simplesmente isso. Isto é natureza. Isto é tão incrível que para mim chega a ser arrasador, que Jesus está falando de natureza, da natureza de Deus em nós. A natureza de Deus é que Deus é uma trunidade. É uma trunidade que tem filhos, nos quais a natureza dele é repartida. Quando Deus completar este projeto até que a noiva de Cristo esteja pronta para o dia das bodas, quando entrarmos na casa do Pai, nós teremos uma experiência, viveremos uma realidade que jamais imaginamos, mas uma realidade incrível, da figura que Jesus diz em João 14, na casa do Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, vou passar pela cruz para preparar lugar. É o que Jesus está fazendo agora, à direita do Pai, preparando lugar na casa do Pai. Quando completar esta obra, ele então virá, e nós estaremos com ele. E interessante o argumento que ele usa no Apocalipse 3, conosco, contra o espírito de Laodiceia, ou seja, para que nós tomemos consciência do que significa isto. Ele chega a dizer, o que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu assento com meu Pai no seu trono. É na casa do Pai. Ninguém poderá entrar, existir na casa do Pai se a natureza de Deus não estiver em nós. Mas então, quando completar tudo isto, iremos definitivamente para a casa do Pai. Iremos ver Deus de maneira plena. Agora nós vemos com olhos embaçados, mas então veremos face a face. Como é o Pai? Você tem dificuldades para compreender o funcionamento familiar de Deus na Trindade. Quem não tem dificuldade para entender? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Jesus diz que aqueles que o Pai lhes deu, que sejam um, que eles sejam um em nós. Um em nós. Esses que creem no Senhor Jesus são introduzidos dentro da natureza de Deus. Essa questão de ter a mente de Cristo, Ele, Jesus, o próprio Deus, que é plantado dentro da nossa mente, e a nossa mente plantada dentro da dele. Isso é ser filho de Deus. Então, quando nós chegarmos definitivamente na casa do Pai,
E temos dificuldades para compreender a triunidade, a natureza triuna de Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos esses esforços humanos para tentar explicar, a gente sabe que não são três deuses, é apenas um Deus e três pessoas. Como pode isso funcionar na mente humana, na mente matemática? 1, 2, 3, exatamente. E os três são o único Deus. E nós vamos poder contemplar o Pai tal como Ele é. Vamos contemplar Jesus tal como Ele é. E contemplar o Espírito Santo tal como Ele é. Então vamos viver uma dimensão de família que jamais alguém chegou a ter essa experiência na Terra. Mesmo os casais que vão se tornando uma unidade tão intensa que quando ocorre de um dos dois morrer, o outro não aguenta e morre tempo depois. Nós sabemos o nível de unidade que ocorre em alguns casos entre casais. E a gente imagina nisso aí, tem de fato uma visão dessa de unidade tão grande. Mas isso é uma sombrinha, uma poeirinha em relação à realidade que nós vamos conviver em termos de unidade. Então vamos descobrir que a família de Deus é uma triunidade dentro da qual estão todos os filhos de Deus gerados do sangue de Cristo, são feitos filhos de Deus. Quando tomamos aquela palavra que Jesus cita no Evangelho, escrito no Evangelho de João, quando há uma reação contra ele, ele diz: vocês não leram lá na lei de Moisés, ou na antiga aliança, todos sois deuses? A nova era pegou isso, quer dizer, os demônios, né? Com essa filosofia, e diz: o homem é Deus. Deus está dentro do homem, cada pessoa é Deus em si mesma. Essa não é uma declaração tão tola e tão absurda, só que ela é completamente equivocada. Não diz lá, além sois deuses. Por quê? Porque filhos de Deus são como Deus. Mas o que o satanismo da nova era diz é que Deus não existe, e cada pessoa é o seu próprio Deus. Ela é Deus, mas os filhos de Deus têm a natureza de Deus, e quando completar o tempo deles na terra, a nossa natureza será plenamente aperfeiçoada com a natureza de Cristo. Nós vamos conhecer a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a sua igreja, sua noiva, o seu corpo, os seus filhos dentro dele. Dá para ter a ideia de dentro? Aqui é a figura da minha mão. Então, estou tentando representar isto. Seria Deus, a natureza triuna de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na casa do Pai, todos os filhos de Deus estarão dentro de Deus. É a sua família. Aí esta limitação de vocabulário, e que a mente humana é impossível para discernir essas coisas, não vai mais existir. E será tão fantástico que nós teremos um conhecimento pleno de tudo. Nunca chegaremos a ser Deus o Pai, nunca chegaremos a ser Deus Jesus, o Filho, e nem o Espírito Santo. Cada um será Ele mesmo.